Por que que as empresas privadas têm tanto interesse na Petrobras? Por causa do valor da Petrobras. Por isso que é dever de todo trabalhador e trabalhadora brasileira defender a nossa principal empresa. Saiu essa manchete nessa semana, né, dizendo que a Petrobras leva um calote da Forbes em Manhattan, compradora da Six. Eu fiz vídeo, fiz essa denúncia. A Six, gente, ela era uma subsidiária da Petrobras do Paraná que foi privatizada de maneira muito estranha, ainda no apagar das luzes do governo Bolsonaro. A Six, ela era a PetroSix, responsável por desenvolver uma tecnologia de extração de gás de xisto de pedra. Uma tecnologia muito interessante e que pode ser muito lucrativa para a empresa. Pois bem, o pai da juíza substituta, Ctrl-C, Ctrl-V, Gabriela Hardit, era funcionário da PetroSix, que depois foi contratado pelas empresas responsáveis por ficar com a Six depois da privatização e responsáveis, inclusive, por um escândalo envolvendo a patente das descobertas da então subsidiária da Petrobras em nome destas empresas privadas. É uma loucura, tá, gente? É uma loucura. A Petrobras privatizou a PetroSix, mesmo assim, continuava sendo responsável pelos próprios pagamentos, uma vez que a tecnologia utilizada na PetroSix é a tecnologia desenvolvida pela própria Petrobras e que teria sido furtada com o apoio do pai da juíza lá da Lava Jato, Ctrl-C, Ctrl-V, Gabriela Hardit. Isso voltou à pauta nessa semana, porque a Six, no caso a Forbes e Manhattan, deixaram de pagar a Petrobras, fazendo com que a Petrobras suspendesse o atendimento que dava à sua ex-subsidiária. E eu aproveito para dizer o seguinte, vejam como a Petrobras é constantemente atacada. Por quê? Porque só ela aqui no Brasil pode ter esse papel do desenvolvimento de tecnologias, como no caso da tecnologia furtada da PetroSix. Reparem, isso aconteceu numa subsidiária da Petrobras lá no Paraná. Vejam aí a importância da Petrobras também para o desenvolvimento regional, para que o desenvolvimento no Brasil saia do eixo Rio-São Paulo. A gente tem que estimular esse tipo de coisa, porque a Petrobras é capaz de ser uma grande geradora de tecnologia, de emprego, criando mercados. A exemplo, por exemplo, do que a China fez durante seu grande salto de desenvolvimento. A gente pode utilizar o próprio exemplo lá do Espírito Santo, gente. No Espírito Santo, nós temos produção e processamento de gás natural, que agora é ainda mais importante depois que nós perdemos a Liquigás privatizada no governo do Bolsonaro. E a produção e o processamento de gás natural é muito importante para a transição energética. Tá aí mais uma coisa que gera desenvolvimento e que só a Petrobras é capaz de fazer no Brasil. Então, o gás, ele tem um menor custo e ele é um intermediário no processo de transição energética. Acontece que o processamento lá no Espírito Santo vem caindo, né? E esse processamento é base para a indústria, por exemplo, produtora de fertilizantes hidrogenados. Algo que pode diminuir a nossa dependência externa. A gente viu esse filmezinho no ano passado e também agora, mais recentemente, com a questão da guerra na Ucrânia. Portanto, é muito importante o desenvolvimento do papel regional da Petrobras, do papel da Petrobras na transição energética. Já há lá no Espírito Santo um projeto de uma fábrica de fertilizantes em Linhares, que ficaria próxima a essa região de exploração e produção, aumentando o potencial que já é grande no Espírito Santo. Para você ter uma noção, gente, hoje o Espírito Santo está processando em 10% apenas da sua capacidade. Então a gente tem que travar essa batalha pelo esclarecimento do papel fundamental da Petrobras, para que a Petrobras volte a fazer concurso público, para que a Petrobras volte a ampliar
o seu quadro de profissionais. A Petrobras perdeu, gente, 29%, tá, do pessoal de quadro nos últimos anos, num processo velho que a gente sabe como é que funciona, que é sucatear para privatizar. Você sucateia, faz uma propaganda dizendo que o serviço não funciona direito e privatiza. Tá? Então é muito importante que a gente fortaleça essa ideia, novos concursos, expansão do investimento para fora do eixo Rio-São Paulo. Vamos utilizar a Petrobras como fomentadora do desenvolvimento nacional, da indústria, da pesquisa. A maior parte da pesquisa nacional é posta em prática pela Petrobras. Por isso que ela é sempre alvo desse tipo de espionagem industrial. Por que que as empresas privadas têm tanto interesse na Petrobras? Por causa do valor da Petrobras. Por isso que é dever de todo trabalhador e trabalhadora brasileira defender a nossa principal empresa.